Eu queria que vocês me explicassem até quando que o Corinthians vai escolher partida para jogar futebol. Até quando vai ficar isso? Até o técnico cair? Até ser desclassificado da Copa do Brasil, algo do tipo? Precisa isso acontecer para esse time mudar de patamar? Assim, é evidente que o Corinthians não tem uma certa técnica, não tem um certo estilo de jogo, isso é óbvio, tá? Todo mundo tá vendo. Só que esses jogadores podem mais, muito mais. O Corinthians ganhou 2 vezes do Palmeiras na sua casa e na Neoquímica Arena. Foi um jogo de ida e volta. Ganhou assim, e por muito, em quesito de qualidade. E hoje no Jacone, assim, foi... O que eu vi hoje foi um absurdo, tá? Essa partida do Corinthians assim, beira é uma loucura. Eu conversava com um amigo meu antes de começar essa partida, eu comentei com ele que assistia esse jogo porque ia dar pra ver. Eu tento sempre ver dois jogos por rodada, e dessa vez foi Santos e Corinthians, vi do Santos ontem, fiz vídeo ontem, inclusive, aproveito e dar uma olhada lá na minha análise do jogo contra o Santos vs Cruzeiro, e assisti do Corinthians hoje, e assim, Bidu abaixo, Mateuzinho, apesar do gol, já a gente fala sobre ele, abaixo na minha visão, o gol inclusive do René, 44 anos, tá? O Nenê tem 44 anos e fez assim, uma jogadaça, tá? Ele não fez o gol, perdão. Ele fez uma jogadaça, faz assistência em cima do Mateuzinho. Ele ganha na corrida do Mateuzinho, tá? 44 anos. Esses jogadores do Corinthians podem muito mais, e é claro, é nítido que eles escolhem partida. O Corinthians segue num tabu. Gente, o Corinthians não tá bom em cima do Juventude no Jacone. O Corinthians não ganha lá tem 8 anos pelo Campeonato Brasileiro. 8 anos não, perdão. Acho que são mais, acho que desde 2008, pela Série B, quando o Corinthians disputou, ele não ganha lá. A última vez eu acho que ganhou foi em 2002 pelo Campeonato Brasileiro. Porque até então, como eu falei, como disputaram a Série B, não conta, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Óbvio, tem um embrolho ali do Juventude jogar muito a Série B, óbvio, tem. Mas ainda assim, cadê aquela garra dos jogos anteriores? Não existe, o Corinthians não precisa pontuar, não precisa classificar para uma Libertadores, não precisa fazer saldos de gol, não precisa criar um placar legal para poder distribuir melhor os jogadores no segundo tempo e fazer com que outros jogadores descansem? É isso? É isso que o Corinthians pode entregar? O Garro foi o melhor jogador, eu tô com o SofaScore aberto agora e o Garro tá com 8.1, foi o melhor jogador da partida. E mesmo assim eu não vi tudo isso. O Garro distribuindo muito a bola, mas não consegui achar aquele último passe. Óbvio, eu vou falar muito do Corinthians agora e depois eu vou falar um pouco do Juventude. Tem muito lance do Juventude muito defensivo, contra-ataque, mas mesmo assim o Juventude ainda soube usar o momento que estava com a bola. Não é à toa que os 2 gols são gols bem feitos, tá? E para mais, tá? O Juventude em alguns momentos eu até achei que poderia ampliar. Quando o Juventude faz 1-0 e durante toda a partida, o Juventude estava muito mais próximo do segundo gol do que o Corinthians do empate. Deixa eu dar uma informação aqui. Quem viu esse jogo pegou essa informação também. O Juventude é o time que mais sofre gols no Campeonato Brasileiro. Com o gol de hoje foi para 36 ou foi 37? Se eu não me engano, gols sofridos só no primeiro turno. São quase 40 gols. O Corinthians, se não fosse a bela falta bem batida que resultou no gol do Mateuzinho, se não fosse isso, o Corinthians não tinha marcado contra o Juventude. O vice-lanterna, perdão. É o penúltimo time colocado do Brasileirão. Vocês têm noção disso? Isso é uma estatística muito maluca para um time que avançou na Copa do Brasil em cima do seu maior rival, que foi campeão paulista. Um dos campeonatos mais difíceis de regionais que tem. O Campeonato Paulista, assim, televisões transmitem, várias emissoras, é um dos que mais fatura. Os 4 grandes recebem só para participar. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Os 4 grandes recebem um valor entre que os outros não recebem só para estar participando, só para estar competindo, por avanço muitas das vezes. E o Corinthians foi campeão desse campeonato, e é esse futebol que o Corinthians apresenta. O Corinthians, volto a dizer, o Corinthians está a 1 ponto de diferença do Santos, que briga para não cair, tá? O Santos está brigando contra o rebaixamento. E o Corinthians, André, óbvio, o Corinthians tem elenco para sair mais, você tá falando que o Corinthians está brigando. Não é isso, o Corinthians não está brigando para cair. Mas é isso que eu tô querendo questionar. O Corinthians escolhe partida, gente. Não é para ser assim. Como que você escolhe partida num campeonato difícil como esse?
Como é que os jogadores dão a vida numa Copa do Brasil agora e não entram com a sede para fazer gol? Vontade de querer vencer, vontade de querer quebrar esse tabu em cima do Juventude. Um time muito fraco. Se você pega as duas folhas salariais, gente, o Juventude não dá uma chuteira de valor de folha salarial que o Corinthians. Não beira nem 20%. É loucura. A partir do que eu assisti hoje, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. O comentário de um amigo meu é muito... Torcedor tem isso, né? Amigo meu, torcedor, Ivan, inclusive, um abraço, meu brother. Falou pra mim, cara, você vai ver, hoje vai ser um dos piores jogos do Corinthians. Eu falei, cara, não é possível que os jogadores vão escolher o jogo hoje. Ele, cara, é a cara do Corinthians. Quando é contra Santos, quando é contra a Palmeiras, clássico e tal, o time cresce, o time fica louco da cabeça. Eu falo, cara, mas não faz sentido, mano. O campeonato não é só de clássico, não, cara. Não existe isso. O que eu assisti hoje eu fiquei sem acreditar, de verdade. O Bidu estressado, maluco, um jogo pegado, óbvio, um jogo muito disputado, muito duro. E só que você vê o Corinthians assim, entrando na pilha, jogando fora de casa, precisando do resultado. Eu não consigo entender jogador que causa confusão com o resultado desfavorecendo o time, não. Assim, o Martins saindo, inclusive acho que o Martins saiu porque poderia tomar um cartão amarelo, ficar fora de jogo e tudo mais, ou até ser expulso, não sei se ele tinha amarelo, no momento eu não me recordo. Mas um jogador que fala muito, briga muito, gosto disso, tá? Essa marra, cara, é perfeito para algumas partidas, é ótimo. Isso ajudou muito no jogo contra o Palmeiras. Ele faz isso e expulsa o Aníbal. Tá ótimo, deu certo, é excelente, tá? Isso se eu não me engano foi o Aníbal, tá? E assim, só que o jogo de hoje, time precisando do resultado, jogando fora de casa, querendo mostrar pra torcida que no Campeonato Brasileiro também tá vivo para disputar alguma coisa. Título eu não sei, mas um G6, um G4. O Corinthians não quer, parece. Óbvio. Tem dedo do Dorival, tem visão dele, falha, tem, com certeza. Mas esse vídeo não é sobre o Dorival. Os jogadores também escolhem a partida, gente. E os jogadores do Corinthians fizeram isso hoje. E como vem fazendo, tá? O Corinthians tem uma vitória em 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Contra o Ceará, gol do Thales Magno. Assim, e uma vitória assim, duríssima, tá? Uma vitória assim que o Ceará em vários momentos podia fazer gol. E o Corinthians se desperdiçando chances, truncadíssimo o jogo. E por um relance, no final do jogo praticamente, o Thales Magno consegue fazer um gol. Se não fosse isso, o Corinthians estava acumulando, se eu não me engano, 2 ou 3 derrotas pro Bragantino e outros times que eu não lembro, e 6 empates. Gente, assim, a gente não tá falando loucura aqui, tá? Não, se eu estiver falando loucura, se eu estiver falando do Bangu, beleza, aí tranquilo, não, gente. Cadê o Corinthians do que a gente espera para jogar um futebol assim, razoavelmente bom? Outra coisa também, você pode até apontar, André, mas a gente estava sem Carrillo, a gente estava sem Memphis. Tá, e o restante do elenco? É isso? Não, o Corinthians só entrega, a gente só vai conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro. Explica isso pro torcedor. Não, então a gente só vai pontuar daqui pra frente se tiver Carrillo, tiver Mateuzinho, Garro, Yuri e Memphis. É isso, torcedor. Gente, isso é loucura. Outra coisa também, eu falei no último vídeo do Brasileirão, que foi o Corinthians vs Fortaleza, se eu não me engano. Foi empate na Neoquímica Arena, foi esse jogo mesmo. E eu vou falar aqui de novo. Se o Dorival Júnior, assim, cogitar colocar o artilheiro da Neoquímica Arena novamente, né? O ex-artilheiro, né? Ex-artilheiro, mas ainda é o artilheiro estrangeiro do Corinthians com mais gols. Não me recordo o nome agora, gente, perdão. Deixa eu até olhar aqui e conferir. É o Romero. Nossa, como eu posso esquecer dessa peça, né? Dessa pérola, né? O nome dessa pérola. Se ele cogitar, acho que assim, mais uma vez, óbvio, o Corinthians tem algumas partes carentes, mas assim, é loucura ele continuar insistindo no Romero, tá? Assim, é loucura. Ele até tenta, o Dorival Júnior, colocar o Charles e o Romero para poder fazer um time um pouco mais ofensivo, tentar correr atrás do resultado, só que já é tarde demais. E outra coisa, o Juventude sente muito o clima da partida. Sabe que o Corinthians está abaixo, tá aqui achando que não, a gente briga por esse ponto depois. Eu acho que nem pela partida. O Corinthians acho que estava aceitando a derrota por muito tempo, tá? Muito tempo. Até porque deu o primeiro gol e ali o Corinthians ele dá uma sobrevida e tudo mais, mas depois cai isso. Cai por terra totalmente. Aí o Juventude começa a cadenciar mais a partida, o Corinthians começa a errar, o Juventude também, jogo truncadíssimo,
faltas e faltas. No primeiro tempo, até os 30 minutos, o jogo tava com quase 10 faltas. Então assim, e o Corinthians pilhado, o Corinthians sem saber o que fazer contra o vice-lanterna, gente. Assim, é inexplicável, de verdade. Esse time pode muito mais, muito mais. É um futebol no Campeonato Brasileiro, não é legal de se assistir, se pratica, tá? De verdade mesmo. E tem que mudar, porque a situação é muito crítica mesmo. O Corinthians volta a dizer, 1 ponto de diferença para o Santos, que pega o Vasco na próxima rodada. Não me recordo agora quem que o Corinthians pega depois. Deixa eu até aproveitar e dar uma olhada para vocês. Próximo jogo, o Corinthians pega o Bahia, se não estiver enganado, é isso? O Corinthians pega o Bahia dia 16/8/2025. E assim, jogo dificílimo, tá? Bahia é um time que tá lá no G4, inclusive, é muito difícil. E o Corinthians vai ter que buscar esses pontos, gente, é isso, entende? E se não ganhar, ou então empatar, pode ver o Santos, que volta a dizer, está brigando no rebaixamento, passar o Corinthians. Gente, é inadmissível isso. É inadmissível. É isso, esse foi o vídeo de hoje sobre o Corinthians e Juventude. Partida assim, abaixíssimo do Corinthians, uma partida inexplicável, lamentável de se assistir por parte do Corinthians. E por parte do Juventude, Carpini chegou, primeira partida dele como técnico do Juventude dessa volta, né? Ele sobe com o Juventude lá em 2022, se não me engano, ou é 23, acho que é 23. E daí ele vai para São Paulo, depois tem uma passagem pelo Vitória e tudo mais, e agora ele volta para o Juventude. Ele não pôde atuar no jogo contra o Santos, porque ele estava se recuperando de uma cirurgia que ele havia feito, se eu não estiver enganado. E aí ele estreia agora, inclusive já com vitória, depois ele estreia pelo menos dentro de campo, né? Ele já era o técnico no jogo contra o Santos. E tem essa vitória, e assim, Juventude, um belo jogo do Juventude, conseguiu se defender dentro de casa, conseguiu alguns bons ataques. Então assim, é um time que o torcedor do Juventude pode olhar para essa partida de hoje e ver algumas coisas muito positivas. Muito por demérito do Corinthians, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas o Juventude pode se alegrar também com essa vitória maiúscula em cima do Corinthians, tá? Se não fosse o Mateuzinho, o Corinthians não tinha feito gol no Juventude, o time que mais sofre gols no Campeonato Brasileiro. O Juventude teria feito a proeza de ganhar do Corinthians por 2-0. E assim, no detalhe, tá? Se não fosse aquela falta, tinha ficado 2-0. É isso, se inscreve no canal, tamo junto, pessoal, compartilha com os amigos de vocês, comenta, me ajuda aí, se inscrevendo, participando, compartilhando. Gente, vocês não têm noção, tô muito feliz de estar tendo essa cadência aqui nos vídeos, tá? E o apoio de vocês, essas visualizações, esses comentários, essas curtidas, essas inscrições, a gente tem aumentado assim de forma gradualmente e eu tô muito feliz com isso, tá? Muito obrigado, é isso e fui!